Às vezes a gente não separa a figura do pai e o do pastor dentro de casa. Então, o meu pai é o pastor. Eu preciso de um pastor, para quem que eu vou recorrer? Não, mas meu pastor é meu pai, mas eu preciso de um conselho pastoral. E às vezes por coisas que possam acontecer dentro de casa, né? Eu achei até essa pergunta interessante. Não seria melhor muitas vezes a família do pastor escolher um outro ministro para ser o pastor da família, para que esses papéis não se misturassem? Eu acho que poderia ser uma saída interessante, mas essa realidade não se aplica a qualquer igreja, né? Ou a todos os lugares. A nossa igreja tem 3 pastores no colegiado, então é fácil. O meu filho, por exemplo, conversar com o pastor de jovens, que é o pastor Walter, que coordena todos esses ministérios de juventude, ou com o pastor Josimar, que está lá comigo há quase 15 anos. E até tem essa abertura, meus filhos procuram eles até. Mas em um lugar que é só o pai? É. Então, mas eu acho que mesmo assim, a gente pode ter discipuladores. E é uma prática muito saudável na igreja. Todos nós precisamos ser discipulados. Então, a gente procura lá em Piracicaba orientar cada ministério etário a ter discipuladores. Meu filho tem um discipulador. Ele se reúne lá pelo menos a cada 15 dias e pode abrir o coração lá. Se isso não acontece lá, por algum motivo, você tem que prestar atenção. E precisa ter alguém com quem seu filho possa se abrir nesse sentido. Se ele não se sentir à vontade, porque você é o pastor. Sim. Só que eu não acho que seja um impedimento. O seu filho pode se abrir com você, desde que você não suba no púlpito diante dele para pregar para ele como pastor, e ele é ovelha simplesmente, né? Ele é seu filho. E às vezes ele quer um conselho de apoio, de amor do seu pai. A gente tem que tirar o terno e a gravata e sermos pais. E muitas vezes ele quer o pai, não quer o pastor, né? Eu acho que todas as vezes ele quer o pai. Se ele vem falar com você, ele quer o pai. Ele pode até buscar um conselho bíblico, mas ele não quer apenas uma direção espiritual. Ele quer saber se aquela pessoa que mais ama ele nessa vida está dando um conselho que deve ser seguido. Exato. E a gente está falando de histórias e histórias de filhos que foram muito cobrados, né? E aqui nós estamos falando de filhos já crescidos, com pastores que já têm anos de ministério. E após tantos relatos de traumas causados por diversas situações, você olha para a nova geração de hoje, tem muitos jovens pastores que estão iniciando seus ministérios. Você acredita que eles estão com uma visão mais leve, menos cobrança, mais acolhimento? Ou como é que você vê a preocupação de jovens pastores que estão iniciando seus ministérios quando olham para os seus filhos? Olha, Daniel, eu vou falar como eu vejo, e é uma preocupação. Primeiro, eu acho que talvez essa impressão de que eles são mais leves seja porque eles são jovens e ainda têm filhos pequenos. Espero que não. Espero que realmente haja uma inclinação aí para a graça, para ter mais atenção com os filhos, ter um ambiente mais leve no relacionamento com eles, mais liberdade para eles falarem, te procurarem. Espero que sim. Mas eu temo que não. Por quê? Porque, por exemplo, isso não é falado nos seminários. Nós não aprendemos nada sobre isso no seminário. Não tem essa matéria. Como lidar com seus filhos. Então, se a gente não é preparado, o que vai acontecer? Se ninguém ajudar, os erros vão se repetir. E assim, por causa do livro, eu conheci muitos pastores, conversei com pastores jovens também, e eles têm o coração certo, e tentam não repetir alguns erros da minha geração, aquela coisa de se matar pela igreja, se matar de trabalhar, e estar ausente de casa. Eles têm essa consciência mais ampla, e já é uma coisa excelente. Mas o assunto é mais profundo que isso. Então, a gente precisava tratar isso nos seminários. Você acha que deveria ser um assunto desde o primeiro dia de seminário? Com certeza, uma matéria de seminário.
A família pastoral. É muito pouco falado, né, sobre a família, sobre os dramas da família. Né? Nós nos preparamos teologicamente. Você vai ouvir teologia sistemática, grego, hebraico, teologia bíblica, eclesiologia, como lidar com a igreja. Mas entra pouco na vida pessoal do pastor, né? E é um ponto que, se der errado, acaba com a igreja, inclusive, às vezes. Eu conheço o diretor de seminário que eu fiz, eu sou formado pela FTSA, e ele escreveu um livro sobre as finanças do pastor, por exemplo. Ele fala assim, gente, não fala sobre as finanças do pastor, né? Então, assim, são matérias que são áreas da vida pessoal que elas são negligenciadas, né? E muitas vezes são pastores que vão novos para o seminário, que não têm experiência, por exemplo, de mercado de trabalho, de sair de casa, né? Então, assim, são pessoas que nunca tiveram experiência profissional, por exemplo, mas estão indo para o seminário para liderar igrejas, né? Então, é importante falar sobre a família também, né? Se a gente tivesse um professor mais experiente, apontando todos esses perigos, né, algumas realidades que acontecem em várias igrejas, a gente tinha como se preparar melhor, né? Se eu tivesse conversado com alguém, um conselheiro mais sábio, um homem de Deus lá atrás, eu teria tomado alguns cuidados. A gente vai com o coração certo, mas despreparado. Exato. Eu estava lendo esse livro e eu orava para Deus assim, Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa com as minhas filhas que possa causar alguma coisa para elas, falei assim, o Senhor me ajuda e me mostra. Você corre o mesmo risco, como presbítero. É a mesma coisa, então, né? Então, assim, durante cada capítulo eu orava, Senhor, me ajuda. Eu vou te falar uma coisa, confessar para você. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. O meu filho, Leonel, rapaz, pensa num menino que foi amado, que é amado até hoje. Eu nunca imaginei que na minha casa ia acontecer isso. Então, nós estamos sujeitos, Daniel. Se a gente não tomar cuidado... E tem coisas, acho que a gente só cai na real quando acontece, né? Sem dúvida. É o que meu pai fala, assim, a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, então a gente deixa um pouco de lado.